Da igreja capaz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abre a nossa Bíblia no livro segundo o Evangelho, escreveu João. Enquanto os irmãos procuram o Evangelho de João, eu gostaria de antemão agradecer o convite do pastor. Eu sei que trazer a palavra é uma responsabilidade muito grande e eu agradeço desde já a confiança. E quero agradecer os irmãos que estão aqui nessa noite, para a gente poder glorificar e aprender juntos da palavra do Senhor. O Evangelho de João, no seu capítulo 4. A gente vai ler o versículo 4 e depois a gente pula já para o versículo 28. João, capítulo 4, versículo 4. Hoje é um culto de cura, de libertação. E desde o começo do culto, o Senhor está falando de adoração, da gente adorar o nome do Senhor. A gente não vai alcançar a libertação e nem a cura sem adoração. E quem ouviu desde o comecinho dos louvores as palavras da oportunidade, que falava sobre adoração, vai continuar entendendo. E se abrir o coração e o entendimento para o Senhor, vai sair curado, restaurado e libertado, porque a palavra continua a mesma. E a palavra do Senhor no seu versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Pode se assentar dando glórias a Deus. Irmãos, essa história ela é muito interessante e ela fala muito comigo, porque muitas vezes eu não me senti a mulher, eu me senti a própria Samaria. Samaria era um ambiente de rejeição, era a escória da sociedade, estava localizada ali em Samaria. E o texto fala para a gente que era necessário Jesus passar por Samaria. Na verdade, geograficamente falando, não era necessário. Jesus ele tinha outra alternativa. Ele podia descer por Pérea e passar sentido Jordão, que ele chegaria na Galileia da mesma maneira como ele já havia feito outras vezes. Culturalmente falando, também não era necessário, porque os judeus, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, os judeus e os samaritanos, eles não se comunicavam. Não é que eles não se gostavam, não ia com a cara do um do outro, só cumprimentava de longe. Não, a Bíblia fala que eles não se comunicavam. Eles tinham um ódio mútuo, uma relação daquelas bem fervorosa, bem ímpia. Eu não falo com você, não falo comigo. Se você falar comigo, eu te meto a mão na cara. Um comentarista, ele disse que os judeus, ele se recusava a lavar o pé onde o samaritano bebia água, para você ter noção de como era feio o atrito, o relacionamento desse povo. Só que a Bíblia vai dizer para a gente que esse ódio mútuo, ele não surgiu do nada. Veio quase 1000 anos antes de Cristo, lá por meados de 930, houve a divisão do reino. Quando Salomão morreu, o reino foi dividido em duas partes. 10 tribos passou a ser o reino do norte, que foi guiado depois por Jeroboão, e 2 tribos passou a ser o reino do sul, que ficou comandado ali por Roboão. E quando essas tribos elas se dividiram, começou ali um ataque muito grande entre eles também. E depois os assírios, eles atacaram Samaria. E os assírios, eles trouxeram para Samaria gente de todo o povo, de toda espécie, de toda religião, de toda cultura. E eles começaram a conviver também ali com os israelitas, que estavam localizados em Samaria. E os judeus, que faziam parte da tribo de Judá, não concordavam com esse relacionamento dos samaritanos com os israelitas. E ali foi a gota d'água, onde os samaritanos, eles resolveram levantar para si ali no monte um altar de adoração, lá no Monte Gerizim. E eles começaram a cultuar a Deus ali. Deixaram de cultuar a Deus em Jerusalém, como Deus havia ordenado ali através de Davi e Salomão. E ali começou uma rixa muito grande. Ali foi basicamente a gota d'água. Ali o judeu falou assim: não, agora samaritano não dá mais. Eles não respeitam a nossa história, a nossa cultura. Eles são nada hospitaleiros com a gente. Esse povo agora não quero mais papo. Agora para mim acabou de vez.
Agora eles são literalmente a escória. Não quero mais papo. E agora que começa a história onde Cristo entra no meio. Porque o contexto histórico, ele passa para a gente o motivo da falta de comunhão, o porquê que as tribos se separaram, o porquê o tamanho ódio, tamanha desenganação entre esse povo, entre esses irmãos. Em Jesus, sendo judeu, culturalmente falando, ele também não devia passar por Samaria. Ele devia dar a volta como todo bom judeu fazia de costume. Só que a Bíblia começa falando para a gente que quando Jesus ele decide passar por Samaria, João deixa claro, era-lhe necessário. Ele coloca toda a responsabilidade sobre Jesus, não sobre o local em si, era-lhe necessário passar. Era necessário Jesus passar por Samaria. E necessário, no nosso dicionário, ele quer dizer indispensável, algo precioso, valioso para o Senhor, algo de que o Senhor não abriria mão. E eu me senti muitas vezes Samaria, porque Samaria era rejeitado, era algo sem escrúpulo, é a escória. E quando a pessoa olha a gente, e às vezes comete esse erro até hoje, a gente olha e fala assim, é Samaria, não dou nada, não presta, não vale, não chama, não convida. A gente trata a pessoa como Samaria. E Jesus fala assim, para você é Samaria, para mim é algo indispensável. Para você ele não presta, para mim ele é algo indispensável. E o Senhor, ele faz algo muito interessante, porque o Senhor, Samuel fala que ele não vê como os homens vê. Nenhum judeu gostaria de passar por Samaria, mas ele não é como todo judeu, ele é Cristo. E ele passou por Samaria. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, ele chega primeiro do que a mulher. E por volta do meio-dia, a mulher vem vindo. Só que para ela é um dia comum. Ela está acostumada a pegar água desse poço. Ela está acostumada a acordar, fazer o que tem que fazer, tomar o seu café. E quando o sol estiver raiando, bem escaldante, aquele ponto de ninguém mais querer ir à fonte, ela pega o seu cântaro e vai. Mulher rejeitada, mulher pecadora, mulher que ninguém queria contato. Quantos de nós nos sentimos desse jeito, rejeitado? Eu vou, mas depois que diminuir a poeira, daí eu vou. Depois que acabar tal coisa, aí eu passo lá. Vou deixar baixar a poeira um pouquinho, porque eu não sou tão bem-vinda lá. A gente comete esse erro dentro da igreja, infelizmente. Então as pessoas falam assim, eu não vou a tal igreja não, porque tem gente lá, não sei o quê. Quando a metade sair, eu falo com o pastor. E isso está errado, a gente precisa acolher todo mundo que chega de maneira igual, de maneira mútua. E a Bíblia fala que quando essa mulher chega lá, Jesus faz algo inacreditável. Ele puxa a conversa com ela. Para a gente falando, parece banal, clichê. Jesus conversou com ela. Mas não era uma conversa comum. Ele simplesmente falou para ela, dá-me de beber. Ele não falou paz do Senhor, ele não falou tudo bem, como vai você, você vem sempre aqui. Ele só falou, dá-me de beber. A mulher, creio eu, a Bíblia não fala, ela não deixa de forma explícita, mas creio eu que ela deve ter olhado espantada. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim de beber? Como assim? É algo fora da realidade, tanto dos samaritanos quanto dos judeus. E Jesus, ele fala para ela. Ela fala, como o Senhor pode pedir de beber a mim, sendo judeu, eu sendo mulher e samaritano? Era incomum o judeu pisar lá. Era mais incomum o judeu pisando lá, falando com uma mulher e, para piorar, samaritana. Então Jesus ele vem quebrando barreira social, barreira religiosa, ele vem quebrando todos os tabus com uma conversa. Coisa simples. Às vezes a gente quer enfeitar tanto o evangelho, a gente quer, sabe, a gente quer fazer um negócio, um full way, pegar não sei o que, uma conversa. Jesus é simples. Você, eu tenho certeza, conversou com Jesus hoje, mas uma conversa em 5 minutos mudou a vida dessa mulher, de rejeitada a maior samaritana, a maior missionária samaritana da história. E Jesus fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Aquela mulher saiu de casa num dia comum, com o seu cântaro, para pegar água. Ela foi fazer o que ela estava acostumada a fazer, todos os dias. O que ela não sabia é que esse dia comum para ela ia ser o dia mais extraordinário da vida dela. Ela só precisava de uma conversa com Cristo e de um encontro com Cristo. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água,
O poço é fundo. Onde, pois, teria água viva? Algumas pessoas falam a respeito desse versículo, que ela falou com desprezo. O judeu oferecendo água viva, não tem como tirar. Não é possível um negócio desse. E ela questiona, ela fala assim, esse poço é de Jacó. É um poço milenar, um poço que já estava beirando ali 1000 anos. Fala, como é que você, sendo judeu, oferece para mim água viva? É você, por acaso, maior do que nosso pai Jacó? Jacó bebeu água aqui. Os filhos dele beberam água aqui. Os gados dele bebeu água aqui. O Senhor é maior do que Jacó? Ela não reconhece a soberania, a primeira instância de Cristo. Só que o Senhor, ele é majestoso e ele continua conversando com ela, criando uma condição ali com que ela tivesse interesse em continuar ouvindo do que ele tinha a falar. Ele não pressionou ela, ele poderia ter feito isso, mudado a história dela num piscar de olhos, muito fácil, ele era Cristo. E Jesus fala para ela, só qualquer que beber dessa água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí despertou um interesse, né? A gente está falando agora de um Senhor que oferece água viva. Eu não vou precisar mais ser humilhado, eu não preciso voltar aqui mais pegar água. Eu vou evitar muito trabalho, canseira, eu vou evitar vergonha. Eu quero. Agora eu fiquei interessado. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais que voltar a essa fonte. E disse Jesus, eu gosto muito daqui para frente, porque é um assunto mais profundo. Jesus, ele passa um pouquinho mais ali da canela, da água ali, e vem beirando o joelho, na intimidade dela, na profundidade dela, onde doía um pouquinho mais. Vai, chama teu marido. Ele criou uma expectativa, deixou ela feliz, deixou ela ansiosa, que água é essa? Não, agora eu quero. Vai, e chama teu marido. Putz, Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, teve 5 e esse que tu tens não é teu. É tão maravilhoso porque a mulher samaritana, ela, com uma conversa, coisa de 5 minutinhos, ela reconhece, ela fala a verdade para o Senhor. Eu não tenho. E Jesus, ele se alegra e fala, disseste bem. A gente não precisa mentir para o Senhor, a gente não precisa fazer ceninha para o Senhor, a gente não precisa ficar inventando rodeio ou desculpas. Senhor, eu não porque, Senhor, eu não, mas, a gente não precisa. Fala a verdade, faz o que Mateus 6:6, pede, entra no quarto, fecha a porta, você e Deus em segredo, conta tudo para Ele, mas conta a verdade, não omite nada do Senhor. E essa sinceridade dela começou a trazer benefícios, porque ele fala para ela, eu vejo que disseste bem, teve 5 maridos e esse que tens não é seu. E ela fala, vejo que o senhor é profeta. O assunto já saiu da cura, da dor, já saiu do que trazia vergonha e começa a entrar ali no âmbito espiritual da coisa. Fala, vejo que o senhor é profeta. Porque a pessoa, depois que ela recebe cura, porque Jesus expôs a ferida, não foi para humilhar, foi para trabalhar nela, para curar ela. E depois que ela é curada, ela vem para o que interessa, para o começo do nosso culto, adoração. Senhor, aonde é que eu adoro? Nossos pais falam que é aqui no Monte Gerizim. Os judeus falam que é lá em Jerusalém. Como é que eu faço para adorar? Porque gente curada só quer saber em adorar. Gente que tem contato com Cristo diariamente só quer saber de adorar. E Jesus explica para ela, fala, não se trata mais de um espaço geográfico. Não é mais aqui ou ali. É aonde você quiser. Você pode adorar na sua casa, no seu trabalho, você pode adorar na sua igreja, você pode adorar na rua, você pode adorar aonde você quiser. E qual é a nossa desculpa? Por que a gente não adora? A gente pode adorar onde a gente quiser. Eles tinham uma luta muito grande, religiosa, espaço geográfico, político, cultural. Eles tinham 1001 motivos para arrumar pretexto para não adorar. Eu não vou porque lá eu não posso pisar. Nós podemos e faltamos. Nós devemos e negligenciamos. Várias e várias vezes a nossa adoração, a gente faz o mínimo achando que está bom. A gente vem em 3 cultos, 1h30. Eu estou fazendo muito para Deus, eu não perco um culto. A gente chegou num período de ser vergonhice tão grande, porque a internet ela ajuda muito. Eu louvo a Deus pela mídia dessa igreja, porque assim eu posso me sentir mais próximo dos irmãos e acompanhar cada pregação. Mas eu não escolho quem vai pregar e o que vai pregar. Mas já aconteceu de eu fazer, hoje eu vou ouvir uma pregação sobre prosperidade, mas eu quero que o Luiz Hermínio pregue.
A gente escolhe de quem ouvir e o que ouvir. A gente não quer mais o que Deus tem para dizer. A gente não quer mais ser alfinetado, confrontado. A gente não quer ser afrontado. A gente quer aquilo que agrada os nossos ouvidos, que aquece o nosso coração. Eu tô com raiva do irmão, eu vou procurar alguma palavra que diz massacre o irmão, põe ele para fora. A gente escolhe o que quer ouvir. E a palavra do Senhor não é assim, é Ele que fala com nós, é Ele que dirige os nossos passos. É Ele que tem que conduzir a gente, e não ao contrário, não é eu dirigir a Bíblia. Hoje eu quero isso, eu quero aquilo. Ou eu quero ela inteira, ou eu não quero nada. Não me serve de nada. E o Senhor fala para ela, explica que não é mais um espaço geográfico, que ela pode e deve adorar em qualquer lugar. Mulher, creme, que a hora vem. Nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, porque era um povo idólatra. Samaria era cercada de gente idólatra, mas ela estava ali com o coração aberto, querendo adorar ao Senhor ainda. Porque a salvação vem dos judeus. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A gente adora de qualquer maneira e acha que tá bom. A gente adora de modo automático, achando que está fazendo muito. A gente dobra o joelho e fala para o Senhor, meia hora é muito. A gente consegue 5 minutinhos e ainda fala assim, nossa, já trazei 5 minutos da minha vida. Quando a gente dobra o joelho para falar com Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando. Quando você ajoelha e começa a clamar, a pedir, é investimento para a sua vida, para a sua alma. É lógico que Deus gosta de ouvir a gente, de conversar com a gente, mas quem precisa somos nós. Falar dele não faz bem para ele, faz bem para mim. Proclamar o evangelho dele não faz bem para ele, faz bem para mim. É eu que preciso. Eu tenho apenas 35 anos e antes de eu nascer ele já era Deus. Antes de eu aprender a falar ele já era Deus. Antes da minha mãe pensar ele já era Deus. Aí a gente acha que com 5 minutinhos de adoração vai receber milhões de bênçãos, milhões de portas abertas, porque eu não falto um culto. E em espírito e em verdade. Meus irmãos, isso é tão profundo que no livro de 1 Coríntios, seu capítulo 2, e essa parte eu recebi agora de tardezinha, conversei com a missionária Renata, ele me deu agora bem de tardezinha. Irmãos, presta atenção. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus é Espírito. Nos revelou através do seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando você entra no Espírito, você tem um acesso direto com Deus. Você deixa de tacar água ali na canela e passa para a água no joelho. Você começa a criar um laço, uma intimidade maior com Deus. Para o seu bem, para o meu bem, quando eu faço isso. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Que nele está. Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu não sei quantas vezes, antes de frequentar a igreja pela primeira vez, eu li a Bíblia. Completamente sem espírito, pela carne. E eu lia e falava, meu Deus, como esse negócio é estranho. Como é que o povo acredita num negócio desse? Não tem sentido ser coisa de louco. Antes de vir para a igreja, sem sabedoria nenhuma. A carne não vai entender as coisas que vêm do Espírito. Mas nós, cada um que está aqui, nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. O culto começou no louvor, a Flávia ministrando, que assim que cada um de nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito de Deus, sem exceção. Você foi batizado, eu fui batizado, recebemos o Espírito. Ele é o nosso selo, e ele provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A palavra que eu estou ministrando aqui não é minha, é de Deus, e ela é gratuita. E eu não preciso, vocês não precisam esperar dar 8h30 num domingo ou numa terça para ter acesso. Você pode ter acesso na sua casa a hora que você quiser. E é de graça. Até os aplicativos lá não conseguem arrastar a Bíblia, o aplicativo do celular, todo mundo tem um, e é de graça. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as quais o Espírito Santo ensina. Quando eu comecei a compreender que a leitura com o Espírito Santo trazia uma revelação maior de quem Deus era e do que eu era, mudou muita coisa. Muita coisa que eu achava louco, eu tive certeza. Foi loucura mesmo, da minha parte, de procurar erro em Deus, de procurar falha nas Escrituras Sagradas. E eu achei muito, mas estava tudo em mim. E muita.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual discerne bem tudo. Tudo que é a respeito de Deus, o homem espiritual discerne. E isso não sou eu quem está dizendo, é o Senhor quem está dizendo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus e começa a ler junto com Ele, Ele é o autor disso aqui. Quando você começa a ler na presença dEle, parece que a palavra salta aos seus olhos e queima o seu coração, como na estrada ali de Emaús. Acaso não queimava o seu coração quando falava dEle? E é isso que funciona, é isso que Ele faz com a gente até hoje. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Nós não conhecemos nem 0,001% da mente do Senhor, da sabedoria, de toda a sua magnificência. E nós achamos que podemos colocar Ele numa caixinha, toda terça, toda quinta, todo domingo. E nós não podemos, mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando o Senhor fala para a mulher samaritana que Deus é Espírito e Ele quer que adoremos em espírito e em verdade, o que Ele está dizendo é: ora mais, busca mais, jejua mais, se entrega mais, fecha a porta do teu quarto, volta à primeira essência. O Evangelho, ele é 100% simples. Para de querer enfeitar, de querer rodear. Apenas me sirva, apenas me ama, apenas me adore. Da maneira que eu criei você para ser um adorador em espírito e em verdade. Não fica preocupado de falar em línguas, o que os outros vão pensar. O homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Tá com vontade de dar glória a Deus? Dê glória a Deus. Não espera o irmão do lado tacar o fogo na lenha, não. Seja você a lenha. Seja você o fogo da igreja, fica esperando o outro. Eu só dou glória a Deus se o outro der também. Eu só vou falar em língua se alguém puxar, porque eu sozinho não vou, eu tenho vergonha. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Não tenha vergonha de conectar o seu espírito com Deus, porque é isso que Ele está pedindo. Adoração em espírito e em verdade. E quando essa mulher entende aquele algo a mais, fala: peraí, agora passou um pouquinho da água do joelho, ele está indo um pouquinho mais profundo. Adoração em espírito e verdade direto com Deus, sem oferecer sacrifício, sem queimar bicho, sem nada. Eu e Deus, a gente pode, a gente consegue? Eu sei, quando Cristo vier, Ele vai explicar tudo isso para a gente. Eu sou o que fala contigo. Irmãos, imagina, a gente tem acesso 24 horas. Imagina o prazer e a honra que essa mulher teve de ouvir: eu sou Cristo e eu falo contigo. Pega a Bíblia, quando você falar em voz alta, você vai escutar a voz dele audivelmente, falando com você: eu sou, está aqui, Ele é. Se você quer ouvir a voz de Deus baixinho, é só ler baixinho. Se você quer ouvir a voz de Deus bem alto, lê em alta voz. É a voz dele que está aqui. E ela entende isso. De primeira, ela fica feliz. Ela fala: tá bom, Senhor, eu creio. Então, o versículo 28 que a gente leu: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? A mulher rejeitada, a escória, aquela que ninguém dava nada, aquela que não presta, que cheira mal aos olhos de todo mundo. Falando de Cristo. Mas ela era rejeitada não só pelos judeus, pelos seus também, porque senão ela não precisava ir na fonte meio-dia. Mas o povo dela rejeitava ela, os da casa dela rejeitavam ela. Mas o que mudou agora? Que ela saiu falando de Cristo e todos creram. O que mudou? Ela deixou de ser a mulher samaritana? Ela deixou de ser a mulher rejeitada? Ela passou em casa, ela tomou um banho, ela botou um disfarce, fez um penteado diferente para não ser reconhecida como pecadora? O que mudou da vida dessa mulher para agora? A Bíblia, ela é muito clara em espírito e em verdade. Ela deixou o cântaro de imediato. Jesus não transformou a água em vinho para ela. Ela não viu o cego enxergando, ela não viu ali um paralítico na frente dela correndo. Ela não viu um grande sinal, ela ouviu a voz de Deus. Até quando a gente vai ficar esperando grandes sinais para saber que é Ele que está falando com a gente?
Até quando eu só vou adorar se abrir aquela porta, eu só vou isso, se ele, aquilo. A gente quer o Deus da salvação, um Deus que tem muito para oferecer, mas não quer o Deus Senhor que manda, que governa, aquele Deus que manda, a gente tem que obedecer. Esse eu não quero, não. Mas o Deus que salva, que cura, que liberta, eu quero. Só o Deus da salvação. Vou colocar ele na minha caixinha e falar: peraí, eu tô salvo, fui batizado, e eu falo em língua baixinha que é para ninguém ouvir. Não é isso que Deus está pedindo, gente. Pelo amor de Deus, até quando a gente vai viver nisso? Até quando a gente vai ter vergonha de proclamar o Evangelho? A mulher rejeitada, até o último fio de cabelo, ela sai com uma alegria tão contagiante, ela sai convicta de que ele era Cristo, e ela sai falando para os que não gostam dela, para os que rejeitam ela, para os que têm vergonha, para os que têm nojo de chegar perto dela: vinde e vejam, este é o Cristo. Vinde e vejam. A gente tem vergonha de fazer isso da porta para fora. Da porta para dentro, maravilhoso falar de Cristo, do amor, e a gente vai, mas a gente não vai. Raramente a gente sai dessa porta e manda mensagem para alguém, mas a gente pede aqui, ó, vamos mandar mensagem, vamos correr atrás. Saiu dessa porta, amanhã eu mando. E depois de amanhã, e depois de amanhã, e a gente vai adiando e vai negligenciando aquilo que o Senhor tem pedido. Somos falhos, e muito. Só que essa mulher, ela entendeu, ele era o Cristo que ela esperava, que ele tanto procurava. Você lembra quando você era Samaria? Quando ninguém dava nada para você. E Jesus, ele falou assim: é necessário entrar na sua vida. É indispensável essa área da sua vida. Eu vou entrar no seu casamento, eu vou entrar no seu trabalho, eu vou entrar na sua saúde, eu vou entrar naquele parente que você não alcança, porque para mim eles são indispensáveis. Você lembra quando era Samaria? Há muitas Samarias. E a gente precisa, já que uma vez proclamamos e ouvimos e confessamos que Cristo é Cristo, nós precisamos agora apresentar Ele para outras Samarias, para que a palavra do Senhor seja pregando os 4 evangelhos. Não sou eu que vou pregar, mas eu posso pregar para uma pessoa que vai aonde eu não vou. E assim a gente vai gerando e vai continuando e vai continuando. Mas infelizmente não é isso que a gente tem feito. Infelizmente, não fazemos, mas pedimos e cobramos, porque somos hipócritas, porque somos como, basicamente, sem admitir, como fariseus, sabemos, mas não fazemos, e também não admito. Eu falo o que eu faço, mas no fundo, eu não faço metade daquilo que penso que eu faço. Vocês estão conseguindo compreender o quanto a gente é hipócrita sem confessar? Essa mulher confessou para Jesus: eu não tenho marido. Depois de confessar, recebeu a cura. Se a gente confessar para Deus com verdade, com sinceridade, a gente recebe a cura. Depois da cura, a gente tem prazer em proclamar alegria. Ela foi aonde ninguém dava nada para ela. E pregou com todo amor, e ela pregou com todo carinho: vinde e vede, esse é o Cristo. Vocês conseguem entender a simplicidade dessa mensagem? A simplicidade. 2 povos divididos, ele era um reino unificado. Foi necessário essa divisão para que o evangelho alcançasse mais e mais pessoas através dessa mulher quase 1000 anos depois, através de uma conversa de 5 minutinhos. Quando a gente fala: eu proclamo o evangelho, eu confesso, no meu trabalho eu creio, também faço isso, mas a gente faz pouco, a gente acha que faz muito. E é tão interessante porque a gente vê a simplicidade em todo este capítulo do 4. E ele termina dizendo que muito dos samaritanos daquela cidade creram nele, samaritanos, crendo em Jesus, judeus, como filho de Deus, enquanto os dele não recebiam. Os dele negavam, os dele não acreditavam. Mas como é que você pode ser Deus se eu vi você crescendo? Para com isso. Como é que você pode ser Deus se você nem tem um doutorado, um PhD, você nem tem um curso de teologia? Como é que você pode ser Deus? Mas aquela mulher que só tinha um cântaro, largou tudo. Aquele cântaro era tudo que ela precisava. Ela saiu de casa para pegar água, ela voltou sem água. Mas ela voltou com algo muito melhor. Aquela fonte que jorra do coração dela, que salta e transborda sobre outras pessoas. A fonte da água da vida eterna. E ela passou aquilo que ela recebeu, diferente de um capítulo atrás. Só para a gente ter noção de como é simples. E a gente gosta de dificultar, a gente gosta de pôr problema onde não existe. Um capítulo atrás, no capítulo 3, Jesus tem um encontro. Só que dessa vez não é com uma mulher simples. É com o mestre.
ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos, fariseu, mestre da lei, príncipe daquela época. Sabia de tudo, de cor e salteado, muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um que está sentado aqui. Só que ele não abriu o coração no primeiro encontro. E Jesus apenas disse para ela, para a mulher, falou assim: eu sou o Cristo. E ela largou tudo, porque ela creu. E Jesus explicou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes a respeito do nascimento, da morte. Nicodemos, sendo mestre, não compreendeu, porque o que é carnal não discerne o que é espiritual. É só para a gente entender um pouquinho mais que Nicodemos sabia tudo que estava escrito, mas não sabia como colocar em prática nada daquilo que leu, porque faltava o Espírito Santo de Deus na vida dele, faltava um direcionamento, faltava um guia, um rumo, um prumo espiritual na vida dele. Ele tinha teologia, mas o Espírito Santo está onde? Não estou dizendo que não é para ler, pelo contrário, sou muito a favor de que leio, leio muito. Eu gosto de leitura e a Bíblia fala que a gente tem que ler, a gente precisa aprender. É a palavra de Deus. Só que ler sem o Espírito Santo, a gente acaba se confundindo, a gente acaba se matando por dentro. A gente acha que é tudo coisa de louco, sem o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você tem certeza que é coisa de louco. Porque você tem que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu isso, porque para ele era muito difícil. Como é que a gente vai nascer de novo? Eu já nasci, eu vou voltar para o útero da minha mãe? Ele tinha visto sinais. Nicodemos acompanhou. Essa mulher não viu, a Bíblia não fala que ela viu, ela simplesmente creu na palavra dele. Irmãos, passou muito rápido o horário, gostaria de falar um pouquinho mais, mas o foco da mensagem é que o Evangelho é simples. A gente precisa lembrar que fomos Samaria. E quando ninguém deu nada, Jesus olhou para mim, para você, e falou: é necessário, e eu vou passar. E ele passou pela minha vida, ele passou pela vida de cada um que está aqui. O Evangelho é simples. Ela largou o cântaro. Sabe o que o cântaro representa hoje para a minha vida? Para o meu particular. E a gente faz isso na igreja. E eu vou seguir Jesus. Mas o meu cântaro está aqui, porque se der errado com ele, eu tenho outra água. Eu posso voltar. O cântaro significa o meu refúgio. Eu quero Jesus. Mas se der errado, peraí. Se a água dele não for tudo isso que ele está falando, eu volto e pego a minha. É a força do meu braço. Isso significa o cântaro. E a gente acha que o nosso cântaro, a gente pega, aqui está o cântaro, 350 ml cabe no meu cântaro, porque o cântaro ele tem limite. Tudo que é nosso, tudo que é planejado do homem, tem limite. Uma hora isso aqui vai me saciar, e aí? Uma hora essa água aqui vai acabar, e aí? Ele promete para a vida eterna. O seu cântaro, eu não sei o nome que a gente pode dar para o nosso cântaro. Eu não faço ideia se é a minha vida financeira, o meu cântaro. Eu quero Jesus, mas eu não vou largar aqui não, porque se der errado com ele, eu tenho para onde voltar. Eu não sei se o cântaro é uma pessoa. Eu vou para Jesus, mas se der errado eu volto correndo para cá. Eu não sei se é um familiar. Eu falo isso pela minha mãe. Eu quero Jesus, ele é o autor e consumidor, e é ele que eu vou seguir, mas se der errado eu tenho minha mãe. Não é assim que funciona, não é isso que ele está pedindo. Foi, pois, a mulher e deixou o teu cântaro. Ela ainda tinha sede. Ela tinha que levar água de volta para casa, ela tinha necessidade, mas ela deixou o cântaro, deixou tudo que ela tinha, e foi seguir Jesus, em espírito e em verdade, de todo o corpo, alma e entendimento, um culto racional, foi o que ela fez, e muitos creram em Jesus, através da palavra dessa mulher, a rejeitada, a escória, o lixo da sociedade, a maior missionária de Samaria. É o que ele espera da gente. Eu não passei pelas águas para ficar escondido entre quatro paredes. Você não passou pelas águas para ficar escondido em quatro paredes. Saia, prega. O ID não é com ascensão de pessoas. Você tem o ID, você não tem. Você tem, você não tem. ID, pregai a toda criatura. Porque um dia você foi criatura. Eu fui criatura, o pastor um dia foi criatura, ninguém nasceu de novo assim que nasceu, a gente precisou nascer de novo, e 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 amanhã, se a gente quiser ter um pouquinho de esperança de ir para o céu, amanhã tem que nascer de novo, e de novo, e de novo, e assim até ele voltar, e eu espero que ele volte logo, para a honra e glória do nome dele, eu espero que ele volte logo e que cate eu e cada um de nós preparado.
Porque o Senhor da salvação, Ele é bom. Mas o Senhor, que é fogo consumidor, vem junto. O cordeiro já se foi. Quem vai descer como um leão dessa vez. Não vai passar paninho pra gente mais não. E que Ele possa pegar a gente preparado, pregando o ID. Que Ele não pediu, Ele ordenou. É um mandamento. Se você não faz isso, você quebra todo o resto. E quando a gente quebra todo o mandamento dele, a gente acaba ficando para trás, né? Irmãos, eu agradeço a rica oportunidade. Para mim é sempre uma honra estar em casa. É sempre um prazer poder pregar a palavra do Senhor. E eu agradeço ricamente a oportunidade e as palmas são para o Senhor. Glória a Deus.